Bom dia, Rádio Com, bom dia, ouvintes, toda a região aí, Veranópolis, cidades próximas, todos que estão escutando. O lançamento ficou para dia 31 de maio, o lançamento do meu livro vai ser na Casa da Cultura, ali em Veranópolis, e eu já tinha feito um pré-lançamento, foi na ONG em Caxias, que eles muito me ajudaram, mas eu quis deixar o primeiro lançamento oficial em Veranópolis, porque foi onde eu tive muito apoio, muita ajuda, o pessoal me ajudava muito com questão de remédios, onde eu me informar, o pessoal da saúde vinha na minha casa recolher exame de sangue e tal, então foi muito ajudado em Veranópolis. Então eu quis deixar o primeiro lançamento, que para mim vai ser o mais especial, aonde me acolheram mais, que foi em Veranópolis. Bom, a gente observa aí, né, a tua aparência física e tem acompanhado toda essa tua trajetória de luta, né, contra essa doença, né? Você é um verdadeiro herói, você e a sua família, na verdade, né? Porque a luta foi grande. E assim, Natan, como é que você está hoje? Tá tudo bem? Como é que você vê toda essa situação aí, passando por tudo aquilo que você passou e agora vai ser, podemos dizer, até imortalizado aí nesse livro, né? Como é que você está se sentindo hoje? Hoje, graças a Deus, eu tô bem. Eu tô morando em Porto Alegre agora, 20 minutos do hospital, porque eu tenho que fazer exames de controle, sabe? Então, porque essa doença é complicada, tem que seguir sempre vendo como que tá, se não retorna. Então, por isso que eu me mudei para Porto Alegre, fica mais perto. Ainda tenho a questão da minha medula, que ainda é fraca, mas tudo tá se ajeitando, graças a Deus. E Natan, bom dia, tudo bem? Queria que tu contasse um pouquinho como é que surgiu a ideia do livro e como é que tu organizou, assim, para poder contar essa história. O livro, ele, já na primeira página, ele fala que conta a história de um adolescente de 16 anos. Eu escrevi esse livro durante todo o meu tratamento. Então, quando eu estava bem, eu escrevia 3 linhas por aí, e assim ia seguindo. Quando eu ficava bem, eu escrevia um pouquinho e assim ia seguindo. Aí, demorou, né, 3 anos para escrever, mas antes tarde do que nunca. Aí, agora que fiquei bem, que eu consegui ir atrás de editora para fazer o livro e tudo. Mas ele foi escrito enquanto eu estava no tratamento mesmo. E nesse período, né, do tratamento também, tu conseguiu conversar, talvez pegar depoimentos das pessoas também que conviveram contigo nesse tempo, ou é bem a tua visão da situação, de como é que foi? Então, esse livro, ele foi ideia da minha hematologista, quando eu estava em tratamento, e por não ter condições de ter contato com outras pessoas por causa da minha imunidade, foi mais a minha visão e a visão da minha mãe, porque muitas coisas que estão no livro eu tive que perguntar para minha mãe, porque eu não lembrava, muitas vezes eu estava desacordado também. Então é mais a visão minha e da minha mãe. E tu pode dar um pouquinho, um spoilerzinho assim pro pessoal, assim, para dar um gostinho do que o pessoal pode encontrar? Como é que foi o início dessa trajetória, dessa luta, assim, como é que tu descobriu a doença? Então, eu era atleta de Muay Thai, né? E teve um treino que começou a me dar uns puxão na cabeça de noite. Aí ali eu já achei meio estranho, porque eu nunca tinha sentido puxão assim na nuca. No outro dia, de manhã cedo, eu fui pra escola e a minha visão começou a ficar turva. Eu enxergava as letras no quadro. E aí ali eu já comecei a achar meio estranho, mas não associei que fosse a doença. Eu pensava que a parte da visão foi porque a minha família toda tem problema de estigmatismo, problema na visão, e eu pensei, pô, chegou a minha hora agora. E
fui nos médicos, os médicos falaram que estava tudo certo com a minha visão, fui no o oftalmo disse que não tinha nada de errado com as minhas vistas, que era procurar um neuro, e a gente foi levando com a barriga, né? Até que chegou uma madrugada que eu me acordei e eu não enxergava nada, e aí ali começou a correria, indo para o hospital, procurando o que era. Natan, desde o início da constatação da doença, quanto tempo se passou até hoje? Já se passaram quanto tempo? 4 anos. São 4 anos, né? E grande parte desses 4 anos, Natan, nós tivemos também a oportunidade, né, de alguma forma também fazer a nossa parte aqui, contribuir, colaborar, principalmente aí com a tua família, né, tua mãe, né, todos os teus familiares aí que estavam imbuídos também, né, para fazer campanhas aí para conscientização e principalmente para auxílio também, porque era um momento delicado aí da sua vida na luta contra essa doença, né? Então, quer dizer, foi uma trajetória de muitos desafios, né? Como você falava e lembrava, viu, Natan? Muitas vezes aí você realmente precisa, né, da Cilá, da sua mãe, para que ela possa te lembrar momentos aí em que você estava se recuperando, porque muitas vezes nós aqui também testemunhávamos que a tua voz era a tua mãe, porque você não tinha nem condições de fazer as suas manifestações, né? Então isso é importante também, né? Esse legado e esse reconhecimento aí nesse livro, né? Que você está aí fazendo agora um novo lançamento na cidade de Veranópolis. Isso. Muitos relatos que contam no livro, como eu disse, quem me lembrou foi minha mãe, porque em muitos momentos eu estava sedado. E aqui na rádio ela deixava muito fraco, né, enjoado, eu não conseguia correr atrás das coisas. Então a minha mãe foi o meu braço direito, foi, como eu digo no livro, foi a minha muleta. E muitas coisas que eu precisei dela, ela sempre esteve presente, sempre fez muito por mim. E nesse período, assim, o que te motivou, né? Porque a gente sabe que essa parte também, né? O físico tá ali, às vezes, né? Sofrendo, padecendo em função da doença, e a pessoa precisa de força de vontade, né? De estímulo para lutar. O que te motivou, o que te incentivou a continuar lutando, por mais difícil que parecesse? Eu tive muito apoio da minha família. A gente levou a doença, eu preferi levar a doença com mais leveza. Então, em vez de eu me martirizar, eu falar, meu Deus, eu tô com essa doença, não consigo fazer tal coisa, não consigo fazer tal coisa, eu fazia muita piada com essa doença. E para mim era melhor fazer piada do que ficar analisando o quanto aquilo está me fazendo mal, sabe? Então, muita gente vinha falar comigo no hospital, enfermeira, médico, e meus exames estavam ruins, ninguém botava fé nos meus exames, e eu respondia com sorriso, com positividade. A minha mãe também era muito positiva com os médicos, mesmo eu estando muito mal. Então, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ser forte, porque se eu me rendesse, não teria como continuar, né? Se eu me enfraquecesse, não teria como continuar. E eu sempre tive muita fé em Deus, e assim como Ele me deixou vivo depois de uma cirurgia que tem 1% de chance, Ele também não ia me deixar padecer durante o caminhar dessa luta, né? Então eu sempre tive muita. E até o nosso tempo, né, vai se esgotando, mas aí a gente queria falar, né, encerrar falando do livro. Como é que o pessoal que tem interesse pode fazer para adquirir? Já tem uma pré-venda? Como é que vai ser? E queria que tu reforçasse o convite para o pessoal participar desse lançamento aqui em Veranópolis. O livro, ele ainda não tem como ser adquirido por site nem nada. Ele vai ser lançado, pessoal, em Veranópolis, dia 31 de maio, na Casa da Cultura. Às 5 horas começa o evento. E aí vai ser por ali que vai ter como ter acesso ao livro. Né? Tá certo. Natan,
Então tá, eu vou chamar de guerreiro, né? E vou chamar também a Silá de guerreira e toda a tua família também, verdadeiros guerreiros, né? Que hoje é possível você tá dando essa entrevista, batendo um papo aqui, porque a gente acompanhou, como eu falei aí, praticamente toda essa trajetória e olha, a tua família, ela sempre acreditou que essa situação seria revertida e de fato isso aconteceu. Então, manda um beijo especial aí pra Silá, pra todos aí, familiares, né? E conte sempre conosco, viu, Natan? Muito obrigado pelo convite de estar aqui. E pessoal que está me escutando, vocês estão todos convidados dia 31 para o meu lançamento, tá bom? Espero todos vocês lá e um grande abraço, tá bom? Tá certo, tá. Um abraço aí para você, tudo de bom, né? Tá aí, portanto, 10 minutinhos estão faltando para as 9 horas, né? O lançamento acontece no dia 31 de maio, último dia de maio aí, então para você conferir a trajetória e a luta aí do Natan, né? Que combateu aí essa doença terrível, né? Bom, a gente vai pro intervalo e volta já já.